temperature. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Central Sax, um podcast sobre saxofone em português. E na entrevista de hoje trago-vos um convidado, que talvez é a pessoa que eu conheço há mais tempo dentro do meu percurso académico e do meu percurso profissional também. E esse convidado é o Nuno Silva. Olá, Nuno. Olá, Luís. Tudo bem? Está tudo bem, está tudo bem. Estavas à espera desta introdução? Não, estava um bocadinho, mas não estava à espera desta introdução. Eu não sabia que era a pessoa que conhecias há mais tempo do É teu provável, percurso no outro dia académico. estava a pensar e eu, quando fiz aquela prova para o conservatório também estava lá o Nuno, lembrei-me disso. Isto Portanto, já é vai. capaz. Já Pois há uns isto já aninhos. deve. 2007, Por aí, 2006. 2007, 2008. Jesus. Muito bem, muito bem. Mas este podcast não é sobre mim, é sobre ti e podemos começar exatamente por aí. Quem é o Nuno Silva? Quem lá em casa, quem nos está a ouvir, como é que pode ficar com a ideia do Nuno? Primeiro de tudo, obrigado pelo convite. É sempre, eu adoro podcasts e é sempre bom. Epá, acho que hoje em dia toda a gente é convidada para podcasts, mas é especial estar aqui num podcast sobre saxofone em português. Portanto, muito obrigado, Luís. Nada. Quem é que é o Nuno? Opa, o Nuno é um gajo porreiro, normal, da Maia, do Porto. Dos anos 90, do início dos anos 90, e pá, passei pela Academia Costa Cabral, Conservatório do Porto, a Escola Profissional de Espinho, ESMAI, passei por a Universidade de Aveiro, fui professor no Conservatório de Vila Real, na Escola Profissional de Música de Espinho também. Pá, entretanto, em 2017 decidi que precisava de mais informação e pus uma pausa na minha carreira de professor em Portugal e vim para os Países Baixos. Entretanto, decidi ficar e por cá estou. Sou Muito músico bem. freelance, sou professor também cá e vou fazendo projetos um pouco por todo lado, em Portugal, especialmente nos Países Baixos também, e depois também nos países periféricos. E é isso. Muito bem. Esse é o Nuno. Sim, muito resumidamente. E há aqui uma pergunta que eu faço a todos os convidados, que já se tornou aqui um bocadinho um hábito. Na entrevista anterior tive uma resposta inesperada, mas nas outras foi muito interessante, que é, também começaste no clarinete ou não? Foste logo para o saxofone? Isso é muito interessante. Eu queria estudar clarinete. Ok, então mantemos a média. Sim, sabes porquê? Porque eu comecei a estudar música com 10 anos. Porque, opá, eu tinha acabado a catequese e os meus pais disseram: pá, tu tens que arranjar alguma coisa para fazer ao sábado à tarde. E eu sei lá o que é que vou fazer ao sábado à tarde. E houve um amigo dos meus pais que disse: oh Tony, traz o filho, o miúdo lá para a música. E pronto, foi assim, fui para a música. O que é que Como acontece? são quase todas as cativações, não é? Do nosso tempo. Exatamente. E basicamente nós tínhamos a aula de formação musical, ou seja, na banda tinhas que estar um ano e meio só com formação musical e só depois é que se chegasse à lição não sei quantas do Freitas de Azul, aí já podias aprender o instrumento. Tinhas acesso. Exatamente, desbloqueavas esse nível. Também só desse tempo. Exatamente. E basicamente nós tínhamos aula de formação musical e logo a seguir o professor de formação musical, de coincidência, também era o professor de clarinete. Ele ficava na mesma sala a dar aulas de clarinete. Eu achava aquilo o máximo, eu adorava. Ele era bom professor, ainda é. Amador, mas super bom professor. O Manuel Moutinho, da banda de música de Moreira da Maia, aqui está. E pá, eu achava aquilo fantástico. Então já chegava a um ponto que já sabia as exposições, gostava do som, gostava da maneira dele ensinar. Pá, e depois quando quis de facto aprender,
quando tive a oportunidade de escolher um instrumento, não pude escolher, na verdade, porque já havia muitos clarinetistas. Ok. E o Manuel Moutinho foi, opá, o clarinete não dá, mas eu tenho aqui o primo do clarinete, que é o saxofone. E depois foi uma bola de neve, foi um gosto, foi pouco a pouco, ou seja, não foi logo imediato, não lhe ganhei gosto logo imediato, mas eu acho que passado Ok. 2 anitos, 3 anos, acho que comecei a pensar de maneira séria em seguir música e com o saxofone. Muito Eu bem. também era muito Mas, flautista na altura. muito bem. Ou seja, mais uma pessoa que também aos 12, 13, 14 anos, mais ou menos nessa idade, optou e decidiu que era isto a sua vida. Estou a falar isto porque nas entrevistas anteriores é transversal, ou seja, toda a gente disse que era mais ou menos essa altura, começou mais ou menos da mesma forma, e portanto acho que é muito interessante fazer este paralelismo e também para quem nos ouve perceber que muitas das vezes não é imediato, não é uma coisa inata, mas vai surgindo, não é? Nós vamos descobrindo também o nosso percurso e a nossa paixão do instrumento e da arte que é a música. E muito bem, então o Nuno vem da Maia, o teu primeiro contacto então é na banda da Moreira da Maia, mais uma vez também as bandas aqui a fazer uma cativação de músicos e que também prova que um mau clarinetista é um bom saxofonista, mantemos a média. E portanto, a partir daí, o que é que se segue? Quando é que tu fez o clique de ok, é isto que eu quero fazer da minha vida? Pronto, como te disse, foi por volta dos 14 anos, em que eu sempre gostei muito de música. Eu na minha escola básica, ou seja, no 5º, 6º, 7º ano, eu tive a sorte de estar numa escola em que tinha uma orquestra de flautas enorme. Éramos 30 a 40 miúdos a tocar flautas, mas flautas de todos os tipos, desde a soprano até à baixo. E fazíamos projetos, era a escola em São Médio e Festa, mas fazíamos projetos com o Conservatório da Maia, com o coro e com a orquestra de cordas. Eram grandes concertos de Páscoa e de Natal, e isso foi sempre uma cena que me fascinou. A música antiga, a música em geral, mas especialmente a música antiga nessa altura. Então eu estava muito apaixonado por música e estava sempre dividido entre saxofone e flauta, saxofone e flauta. Mas a verdade é que na altura eu achava-me tão bom na flauta que disse, não, o que eu preciso de estudar mais é saxofone. Ou seja, na verdade eu agora olho para trás e não era assim tão bom na Não era flauta. assim tão Agora linear. eu conheço agora flautistas profissionais que eu digo, opá, nunca cheguei a esse, mas eu na altura pensei que já tinha feito tudo, percebes? Sim, Tinha sim, aquela sim. confiança de, opá, agora preciso é de fazer no saxofone. Sim. E decidi aos 14 anos, concorri pela primeira vez ao conservatório, também muito empurrado por colegas meus da banda que também estavam a concorrer ao conservatório. E pelo famoso Francisco Carreira na Maia, que era da Maia, eu também era maiato, então queríamos todos seguir com ele, não é? Porque ele tinha a fama de ter a escola. Sim. Então tentamos, eu tentei à primeira, e por uma questão de horário não consegui. Contudo, nesse ano fui para a Costa Cabral. E já nesse ano o professor Francisco Ferreira foi, pá, eu acho que tens bastante talento, acho que se calhar poderias pensar em seguir. E pronto, foi aí que falamos. Eu falei com o meu pai, o meu professor na altura também, o Francisco Ferreira, e pronto, e decidimos embarcar nessa aventura. Entretanto, entrei na Escola Profissional de Música de Espinho e a partir daí ficou tudo muito mais sério, Sim. basicamente. E a tua ideia foi sempre o saxofone clássico ou a certa altura do teu percurso também experimentaste todos os estilos? Sim, eu sempre fui sempre gostei de experimentar. Eu durante o meu percurso académico, eu numa semana, eu costumava dizer, eu era um mercenário, mas um mercenário não ganhava dinheiro com aquilo, mas eu era um mercenário, porque eu à segunda-feira ia para a Orquestra Filarmonia de Vermoinha, à terça-feira ia para uma banda de funk, à quarta ia para uma banda de rock,
Ok. Tocava na Big Band, ou seja, eu durante o meu percurso académico tive a sorte e também, ou seja, dei-me à experiência, também é preciso ter essa coragem, essa confiança de ir e de Uhum. experimentares, de experienciar bastante estilos. Um, Acabei por escolher, em verdade, pelo clássico, meramente a escolha racional, porque era onde eu depositava mais energia, Uhum. tinha resultados, então foi uma. Mas, mas hoje em dia, mesmo na minha prática enquanto artista, eu não costumo pôr muito rótulo do que eu faço, se é clássico, Uhum. se é fusion, se é contemporâneo, é muito. Pá, as coisas escorrem de uma para a outra, né? Uhum. Muitas vezes. E eu acredito o meu conceito de artista e de saxofonista é muito mais abrangente do que simplesmente a vertente clássica. Uhum. Mas respeito Sim, era, todas as era vertentes. exatamente. Sim, é exatamente isso que eu te ia perguntar. Ou seja, se essa experiência toda, ah, todas essas influências, né, do teu período académico e mesmo a tua vontade de experimentar, se hoje em dia desempenham um grande papel ou se tu, inatamente ou sem dares conta já faz parte do Nuno enquanto músico. Sem dúvida. Eu acho que foi uma terapia, Luís, para mim, porque eu era muito perfeccionista, ou seja, não tinha as coisas, ao contrário de muitas pessoas possam pensar, nós músicos muitas vezes não temos as coisas facilmente, às vezes o talento não Uhum. está lá ou suficiente, ou seja, não está lá em grande escala, então temos que trabalhar muito, muito, muito. Uhum. Então eu nunca fui um gajo talentoso em termos de som, em termos de técnica, se calhar sim, sempre apanhei as coisas bastante rápidas, Uhum. como se faziam as coisas, mas em termos de ter a voz, a qualidade de som, pá, eu tinha colegas que eu ficava fascinado que eles não estudavam um terço do que eu estudava e conseguiam fazer, pá, um som lindíssimo, uma voz linda. De onde é que vinha aquela alma toda? Eu ficava super invejoso na altura com isso. Uhum. E para mim era uma terapia porque no clássico nós procurávamos esse perfeccionismo, não é? Uhum. Então eu dava-me espaço nos outros projetos para falhar, para tocar simplesmente como eu queria, não como os outros queriam que eu tocasse. Então para mim foi uma terapia e ainda hoje, graças a essas experiências, eu acho que hoje consigo ter alguma sanidade mental Uhum. no que toca a ser profissional e a fazer as coisas bem, mas sem ter aquela obsessão de a coisa tem que estar Perfeccionismo. perfeita, né? Uhum. E Não sentes que isso obstante, também, por exemplo, mesmo nos temas atuais da saúde mental e tudo isso, que sem querer, não é? No fundo, tu foste basicamente protegente desse tipo de quebra, ou seja, defendendo-te a ti mesmo dessas falhas, entre aspas, não é? Mas ok, agora que já és adulto e que já consegues fazer essa retrospectiva, também te queria perguntar isso. Sentes que de certa forma isso te foi defendendo de alguma eventual desistência, alguma eventual fase menos boa? sem dúvida, sem dúvida. Essa, ou seja, há fases e fases. Eu agora estou a falar de cor, mas eu acredito que houve fases para mim da minha vida que eu pensava que não, pá, que não ia conseguir, que o que eu fazia não era bom, nunca, fosse o que fosse. E houve fases que estás super confiante e que Uhum. pá, tu queres, bota para a frente, dizes que sim a tudo e vamos embora. Uhum. E às fases do meio, que é mais ou menos a vida normal, não é? Em que, Claro. em que a gente vai gerindo. Muitas circunstâncias também influenciam a nossa relação com o instrumento, não é? Não só a Uhum. nossa vida pessoal, mas também a nossa vida profissional, a maneira como a gente, o tempo que a gente deposita no instrumento e a arte da música às vezes é condicionada, e especialmente hoje, sendo adulto. Mas Claro. sim, esse mindset, essa visão do experimentar, de não julgar,
de outros colegas e de outros estilos e de outras vivências ajudam-me hoje em dia a ser muito mais despreocupado e a dizer, opá, se tu não gostas, alguém vai gostar. Exatamente. E é um bocado por aí. É a gente encontrar, a gente seguir o nosso caminho e vai haver sempre alguém que, com sorte, vai haver sempre alguém Claro. que goste do que a gente faz e que pague pelo que a gente faz. Exatamente. Não, é muito interessante. Eu acho que, e principalmente agora, quando uma pessoa chega a esta idade, digamos assim, nós somos mais ou menos contemporâneos, estamos na casa dos 30 e fazemos essa retrospectiva e de porque é que eu estou aqui, não é? Porque é que eu segui este rumo, não é? E falavas há um bocadinho, por exemplo, de outros colegas nossos que nós fomos conhecendo e que eventualmente até tinham mais capacidades que nós sabemos reconhecer isso. Quando falamos em capacidades, para quem não é músico, falamos de facilidade, não é? Uma facilidade de concretizar algo Talento inato. musical, exatamente, Sim, muito rápido, ou seja, sem sequer às vezes dar conta disso, não é? O que nós costumamos chamar na gíria um prodígio. Mas claro. que eventualmente ficaram pelo caminho, ou seja, o caminho deles não era este. E também te queria perguntar isto, que é, sentes que de certa forma, agora, olhando assim dessa forma, dessa perspectiva que estavas a falar, se isso agora te dá um pouquinho mais de conforto, ou se te dá, como é que eu ia te explicar, se te realiza mais saber que, ok, eu não tinha essas capacidades, mas fui capaz de chegar até aqui, estar a construir uma carreira sólida e uma carreira muito, muito boa. E com esse trabalho senti-me realizado, ou se eventualmente foi só simplesmente a paixão. Foi um pouco as Ou duas uma coisas, mistura das Luís. duas. Sim, foi um Exato. pouco Ok. as duas coisas. Eu lembro-me, por exemplo, quando estava na ESMAI com o professor Fernando Ramos e com o professor Enque, eu lembro-me da gente ter muitas discussões acerca do que é, do que é ser músico, do que é estar em palco, do que é tocar uma música, uma peça com uma intenção, de pensar sobre as coisas, porque isto, porque aquilo, porque eu hoje sou grato, passei muitas dificuldades na altura, porque é muita informação às vezes para uma pessoa na flor da idade Sim, sim. absorver, mas hoje sou muito grato, porque torna-nos críticos, torna-nos pessoas inteiras, pessoas capazes, artistas, no sentido de artista de criar. E hoje sou muito grato por essas pessoas terem desenvolvido a minha criatividade, ajudado, pelo menos, eu já era um ser criativo, mas terem ajudado a desenvolver ainda mais a minha criatividade. Mas sim, é uma mistura das duas, Luís. Não consigo dizer se De foi uma outra forma. coisa ou se foi outra. Não, é muito circunstância, é muitas pessoas que te rodeiam, é muita sorte também, e é muito aquilo que tu. É também muito aquilo que tu buscas. Eu acredito um bocadinho em karma e um bocadinho que a gente, em algum momento da vida, seja onde seja, a gente acaba por chegar ao onde quer. É relativo, claro, o ideal não existe, mas a gente chega a um ponto em que se apercebe que, epá, realmente isto é o que eu quero. Há pessoas que têm isso aos 20, há outros que têm aos 30, outros que têm aos 70. Mas eu acredito nisso e pá, acho que trabalho um bocadinho todos os dias para isso. Muito Yeah. bem. E és movido pela paixão. Isso Sim. nota-se. E essa paixão levou-te, como dizias há bocadinho, a procurar algo fora. Queria-te perguntar o que é que tu o que é que buscaste e se já encontraste e porquê dos Países Baixos? Ok. Vou começar pela última questão, porque os Países Baixos. Opá, como eu acho que a maioria dos teus ouvintes percebe, os Países Baixos é um grande centro a nível saxofonístico na Europa e no mundo. Eu acho que temos a sorte de estar na Europa, com muitos centros de saxofone.
completamente diferentes, há para todos os gostos. Temos os espanhóis, os franceses, os holandeses, temos os austríacos, como os polacos, os russos, Sim. temos para todos os gostos. Um, Escolas muito eu, diferentes. exatamente, e eu identifiquei-me sempre muito também por ter tido o professor como professor, por ter vindo à Holanda muitas vezes. Identifiquei sempre muito com a questão holandesa. Também tive aulas com o Marcus Weiss, na Suíça, durante 2 anos, a título privado. Também me identifico bastante com a mensagem dele. Mas entre tudo, entre a experiência global, eu achei sempre mais interessante o mundo holandês, porque os holandeses não olham para o saxofone como um instrumento de jazz, nem como clássico. É uma coisa, eles olham para o saxofone como um instrumento que é capaz de fazer tudo. E não é anormal. Aqui nós temos, na Holanda, existem cerca de 20 quartetos de saxofones profissionais, num país que é um quarto de Portugal, mas que tem o dobro da população, ou seja, está apinhado. E mais ou menos metade desses quartetos profissionais consegue sobreviver à conta do quarteto, somente. Então isso é um Uma sinal realidade muito... Sim, isso é uma realidade muito diferente e é um sinal para nós saxofonistas que alguma coisa aqui acontece que resulta, pelo menos para o saxofone. Nós temos o caso dos Mate, do quarteto de saxofone Mate, que é um grande exemplo, que são 4 portugueses na Holanda e eu creio... Estão a singrar. Singrar, e se eles que me corrijam, mas eu creio que o quarteto é o grande pilar da vida profissional deles. Mas se alguém quiser me corrigir, que me liguem ou que me mandem mensagem. Sim. Mas, Ou escrevam nos comentários. exato. Mas claro que tudo não é um mar de rosas, mas a Holanda é um grande centro cultural e na Europa Central está muito próxima de tudo, não é? Eu se quiser ir a Paris estou a 5 horas, se quiser ir a Berlim estou a 6 ou 7. Ou seja, Sim, tens um tudo contacto muito próximo. grande com o centro da Europa. Exatamente. Então foi por isso que eu vim para a Holanda, pela posição do saxofone no meio artístico. Estamos mais próximos de ser tomados como um instrumento a sério, clássico, aqui. Está quase. Que é uma luta, mas é muito difícil. Eu acho que ainda no ano passado fui a Darmstadt aos cursos de verão e ia falar com o Patrick Stadler e com o Marcus Weiss. Tivemos essas discussões de nós temos que trabalhar todos os dias para pedir peças a compositores já conhecidos, já na praça, que é para pôr o nome, para pôr o instrumento num patamar idêntico aos outros instrumentos da orquestra. Mas isso ainda vai demorar, porque pronto, há muita falta de informação também entre compositores e vai demorar. A tua segunda pergunta que era anterior a essa. O que é que te levou aí para a Holanda? Ok, foi pronto, acho que já respondi às duas. Foi questão. Ou seja, na o que é que tu altura... buscavas de diferente? O que é que tu achaste que necessitavas? E porquê a Holanda? O porquê a Holanda acho que já respondi, pelo Sim. centro cultural que é e a envolvência que o saxofone tem no meio. O porquê é que eu vim, porquê é que eu saí de Portugal? Vou começar por aí. Eu na altura tinha 25 ou 26 anos e estava a dar aulas em Vila Real e em Espinho e tinha muitos alunos, Luís. Eu tinha muitos alunos, sorte, era sortudo, mas tinha muitos alunos e cheguei a um ponto em que me senti esgotado. Cheguei a um ponto em que estava a fazer projetos diversos, mas não tanto como queria e não tão bem como queria. Percebes? Porque não tinha tempo para estudar ou não tinha energia para... Quando falas projetos, são projetos pessoais.
Projetos, sim, projetos pessoais, com outras, com uma companhia de teatro, por exemplo, ou sei lá, a Orquestra da Casa da Música liga-me para ir fazer um concerto, o que seja. Sim. Mas esse tipo de projetos, de momentos musicais, de vivências musicais, às vezes eram envoltas em frustração porque não havia tempo, e às vezes havia tempo, mas não havia energia, porque toda a tua energia estava drenada pelo facto de dar aulas a tempo inteiro. E achei, precisava de uma pausa e pedi uma sabática em Vila Real, de Espinho saí, e fui e vim para a Holanda. E ainda aqui estou. E bem, e bem. E tu dizias há bocadinho aí as escolas, falavas das escolas, escola francesa, escola alemã, escola holandesa, escola russa, espanhola e a portuguesa. Como é que tu, vendo de fora, tu estando já há vários anos aí nos Países Baixos, daquilo que já experienciaste, quem contactaste, daquilo, de tudo o que já ouviste, onde é que achas que está a escola portuguesa no meio disto tudo? E o quão atrasada ou não em relação ao resto da Europa? Portugal sofre do continentalismo, do Da periferia. continente, da periferia, não é? De estar num continente, mas por estar num continente e estar na posição em que está, sofre bastante. E outras questões, não é? Tipo, tudo que é acessos à Europa neste momento estão muito condicionados. Por outro lado, o país em si, eu já vou chegar ao saxofone em específico, mas estou a partir do geral para o Sim, particular. sim, sim. O país em si é um país que está muito virado para o turismo. Há muita atividade cultural, ao contrário do que a malta possa pensar, há muita atividade cultural, mas é a atividade cultural direcionada a um público específico, que são turistas. O português comum, trabalhador, não creio que seja muito frequente que a malta vá a ver um concerto, ou se calhar tem uma subscrição para ir ver aquela orquestra, ou se calhar vão sair à noite e está a música ao vivo naquele bar. Mas é uma cena muito circunstancial. A malta, eu sinto que não se procura tanto música erudita em Portugal, música clássica. O jazz já está num nível diferente. Começou há 15, 20 anos, se calhar, uma efervescência do jazz, pelo menos no Porto. Eu estou a falar só da minha percepção. Do que tu conheces. Uma percepção mesmo pessoal, do que eu sinto. Se calhar não é verdade, se calhar o jazz já está a efervescer há 50 anos. Vai alguém certamente dizer isso. Mas eu sinto que não há muita procura, não há muita demanda para a música clássica. Ora bem, Quando depois falas há nisso muitos... da demanda, ou seja, essa procura, falas do público, mas também, por exemplo, das entidades programadoras ou da abertura na recepção de, por exemplo, uma proposta em que nós, por exemplo, eu e tu temos um duo e mandamos uma proposta para agentes culturais e essa aceitação normalmente é sempre negativa, digamos assim. Ou não Sim. há essa abertura, não há esse espaço para poderes apresentar um produto, seja ele bom ou mau, ou seja, é muito fechado, é isso que queres dizer? As duas. Eu acho que há falta de formação para nós nas instituições superiores em como vender o produto. O produto hoje em dia tem que ter uma história associada e muitas vezes a malta não pensa nisso, não pensa na maneira como contar a história. E temos o outro lado, que é temos programadores que, desculpa lá, mas há muitos programadores que não têm informação para estar na posição em questão. Porque estão lá por papéis políticos ou amizades, ou simplesmente por estarem em posição de poderem estar lá, ou seja, Sim. têm dinheiro, querem fazer isto e fazem, e depois programam o que querem. Mas há uma falta às vezes de sentido de comunidade,
de envolver o público, Da a visão. necessidade sim, exatamente, há uma falta às vezes de visão, sim, mas também te queria dizer relativamente ao estado do país, também que há muitas escolas de música nas cidades. Eu sei que há falta de pessoas a estudar música no interior, mas nas cidades está tudo a abarrotar. No Porto está tudo a abarrotar, em Lisboa também. Há muita gente a formar-se em música, há muita gente a acabar o curso de música. E num país em que não há trabalho para músicos. Infelizmente. Então eu também eu todos os anos enviava alunos para o ensino superior. Eu hoje olho para trás e se calhar metade deles não está a fazer aquilo que eles queriam fazer. Isso é uma coisa que me entristece um bocadinho. Então em alguma medida, ao sair de Portugal, também abri espaço para outras pessoas e também então é um bocado contribuir para que haja mais espaço. Exato. Não, porque falta isso, faltam plataformas em Portugal, falta uniões de artistas, falta uniões de tudo que é associações de instrumentos. É uma coisa que devia de ser mais usada e mais a união traz a força, não é? E temos que criar essa procura, temos que fazer com que a gente queira ouvir música contando uma história diferente, não uma história tão uma coisa que consiga chegar a mais pessoas, mais abrangente, de maneira que a gente consiga explicar a música que a gente faz, sem que a malta saia de um concerto a pensar que é burra. Então há este elitismo também às vezes no artista e no programador, em que é tudo muito exclusivo a coisa. E o que eu gosto aqui da Holanda é isso, é que o artista é mais uma pessoa. É muito normal no final do concerto a malta que está no público subir ao palco e vir ter contigo enquanto tu estás a arrumar as tuas coisas e falar e perguntar. Inclusive em palcos grandes, proximidade. Inclusive na Concerto Rebau, inclusive no Dulan, inclusive grandes artistas, Marta Argerich, a malta vai ter com esses artistas no final do concerto, ao café. Ou seja, há outro tipo de abordagem ao artista, a malta está curiosa por saber como é que as pessoas fazem isto ou aquilo, ou curiosa por saber mais da história atrás do artista, daquela pessoa mítica que está no palco a enfrentar o julgamento ou a enfrentar a energia de milhares de pessoas. É uma posição nobre. E muitas pessoas têm essa curiosidade de saber como é que uma pessoa frágil, nós somos frágeis, consegue ter a força de chegar ao palco e entregar-se e deliciar a malta. Então isso é uma coisa muito especial. Então, do geral para o particular, há muitas circunstâncias. E depois há muitas guerras, não é? Do saxofone em Portugal. Este professor está contra aquele não sei o quê. E por isso eu gosto muito de estar a fazer isto, por exemplo, contigo, porque nós somos de dois mundos completamente diferentes, ambos no norte. Mas com alguma picardia em geral, não é? E eu nunca senti isso, especialmente contigo. E eu acho que esta comunicação, esta forma de estar e esta forma de uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As guerras dos outros não são as minhas guerras. Claro. Só se me fizerem alguma coisa a mim também. Mas há muitas há muitas guerras que são só simplesmente por orgulho ou por desavenças do passado, e a gente percebe isso, somos todos adultos, mas chega a um ponto em que, especialmente em Portugal, que não há espaço, não deveria de haver espaço para estas desavenças, tendo em conta o estado em que está o panorama cultural e tendo em conta a posição do saxofone clássico no âmbito cultural.
eu acho que devemos ser muito mais próximos e trazer e virmos mais ao diálogo e fazer mais coisas em conjunto. Sim, Yeah. concordo em absoluto. Como dizias, eu meio que também estudamos juntos, não é? Nós partilhamos alguns anos em conjunto na mesma instituição. Eu creio que a partir da nossa geração foi um bocadinho, ok, não precisamos seguir o mesmo caminho, não somos pessoas completamente diferentes, não é? Que somos, mas também temos muitos pontos em comum e Claro, na verdade temos às vezes mais em comum do que não temos em comum. sem dúvida. Mas eu queria-te então perguntar, achei fantástica a tua reflexão e acho que foi bastante elucidativa, mas queria-te só perguntar, então, qual é que tu achas, quais são os pontos que tu achas que fazem essa diferença entre no centro da Europa, nós vemos os concertos a acontecer semanalmente, como uma vez eu ouvi dizer o António Vitorino de Almeida, na Europa é normal termos concertos todos os dias, as pessoas às vezes nem sabem a que concerto ir, e aqui em Portugal temos um por semana ou um a cada 15 dias e quase ninguém vai. Portanto, qual é o ponto que tu achas que ainda precisamos, qual é o salto que precisamos de dar, qual é o mindset que temos e temos, eu falo aqui em termos de país, em termos de cultura, ou se queres também especificar, por exemplo, na parte do saxofone aqui mais em concreto, se ainda temos que fazer algo diferente, se ainda precisamos de apresentar ou vender o nosso produto de outra forma. Ou seja, não há, eu não sou especialista. Do que eu vejo, sim, é voltando a contar uma história, voltando a essa. Eu acho que é melhor a gente refletir. Seria bom a gente refletir na maneira como estamos a vender o nosso produto. Uhum. E apesar da malta pensar, das pessoas em geral, pensar que a gente só faz isto por paixão e não sei o quê, a gente também tem que pagar contas. E o que Claro. a gente tem é um produto. É um produto imaterial, mas continua a ser um produto. E pronto, acho que a maneira como embalamos esse produto e como vendemos a programadores e através das redes sociais, o tipo de marketing que a gente faz, é muito importante refletir sobre ele. Isso primeiro de tudo. E depois a questão da frequência de concertos é muito cultural, ó Luís. A minha colega de duo, eu tenho um duo de saxofones, e a minha colega a Hannah, ela vem da Holanda, ela é alemã. Uhum. E ela cresceu a ouvir Schubert e Schumann e ela não é tipo de high society, não é? É Ou seja, já é de simplesmente elite, é normal, classe média, como nós, classe yeah, baixa. é simplesmente normal ouvir música clássica na Alemanha. Ahm, Pronto, começa muito por aí. Nós somos muito periféricos. Há uma tradição que se perdeu ali na Revolução Industrial, na Revolução da República, na Primeira Uhum. República, ou na ditadura, o salazarismo, Uhum. que se perdeu muito contacto com tudo o que acontecia. Então estamos 40 anos atrasados em tudo. Agora já Sim, 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 menos. sim. Agora já menos. Sim. Mas parece que agora estamos a começar outra vez a estar atrasados, com a malta a ter ideias cada vez mais individualistas. Uhum. Nós já estamos destacados de maneira má da Europa Sim. ah, e do centro da Europa, e parece que há pessoas que ainda querem tornar a cena mais Afastar mais. nacionalista, mais vira para dentro, nós queremos é que isto seja nosso e fora os imigrantes e pá, Sim, sim, sim. se um terço de pessoas, um quarto de pessoas está a sair de Portugal, esses trabalhos vão ter que ser ocupados por outras pessoas, de outras Sim, sim. etnias, de outras raças. Isto é o E que não há é. A mal nenhum malta, nisso. não há mal nenhum nisso e a malta tem que aceitar. E temos que aceitar que também essas pessoas trazem bagagem cultural. A malta tem que entender que daqui a uns anos a música que a gente vai consumir na rua, nos concertos, é Terá muito essa mais de outras influência. culturas do que da Exatamente. nossa. E a música clássica é exatamente a mesma coisa. A música clássica vive ou vivia durante muitos anos
do suporte da corte, não é? Do suporte das elites. Essas elites desapareceram, ou seja, elas existem, mas já não existem no jeito de uma corte. Então, isto é como tirar as fundações, como tirar as fundações a uma estrutura que já existia há centenas de anos, não é? Sim, sim, sim. E que ainda estamos agora a reconstruir. Depois de 2 guerras mundiais e acho que ainda estamos a reconstruir. Em alguns países foi mais rápida essa reconstrução por uma questão cultural, por uma questão de empatia ou de identificação com esse estilo de música. Em Portugal é fado, futebol e Os 3 Fátima. Fs, não é? Exato. Sim. Mas não sou fundamentalista, Luís. Não acho que as pessoas em Portugal estejam a fazer algo mal. Não acho que Portugal esteja mesmo na miséria. Não, eu acho que há coisas interessantes a acontecer em Portugal. É sempre que vou a Portugal. Achas que pode ser, por exemplo, um medo? Medo da mudança, medo do arriscar? Não sei, acho que a malta não tem muito para investir, percebes? Acho que o problema em Portugal é mesmo não há dinheiro. E nós precisamos de dinheiro. Temos que aceitar que o dinheiro ajuda a mover muitas coisas. E há falta e há falta às vezes de associativismo também, entre ajuda, às vezes entre associações, de eu precisar de um instrumento e pedir àquela banda e aquela banda emprestar sem problema nenhum, e depois quando a banda precisar de alguma coisa, tu também entendes? Sim. Há uma falta de associativismo. Hoje em dia nós estamos num país e com uma instituição como a DG Artes que promove muito o individualismo. Tu tens a tua coisa, tens o teu projeto. É bom que o teu projeto se articule com outros ou que se associe a outros ou que faça colaborações com outros, mas é a tua coisa e damos dinheiro para a tua coisa. E é assim, ou seja, não há uma maneira muito burocrático, não há uma maneira inteligente de repartir a riqueza, ou a riqueza para a cultura, que já não é muita. Falta mecenas, ou seja, falta de fundos privados, subsídios privados, de empresas que têm muitos lucros. Isso lá fora é uma maior realidade. Por exemplo, Exatamente. aqui, para quem nos ouve, a Orquestra de Berlim, um exemplo que me veio à cabeça, é muito conhecida, é uma orquestra fantástica e se calhar muita gente não sabe que ela é financiada em grande parte pela Deutsche Bank, ou seja, Exatamente. um banco privado. Sim. E aqui na Holanda é exatamente igual, ou seja, há uns anos houve uma reestruturação aqui na Holanda que todas as orquestras, para obter subsídios de Estado, tinham que ser autossustentáveis, ou seja, eles obtêm algum dinheiro do Estado, mas eles têm que vender bilhetes, eles têm que ter marketing, eles têm que gerar lucro, basicamente. Falta um bocadinho essa ideia, essa gestão em Portugal. Falta muito também, como estavas a dizer, de mecenas privados. Já há mecenas, o BPI, a Fundação Carlos de Gulbenkian Sim, é maior, mas faltam outras fundações e outras empresas. A EDP também tem alguns fundos para a cultura, mas são residuais para de pequenos subsídios, ou seja, há subsídios de milhares e milhares e milhões, mas há falta de subsídios de 5.000 euros, de 10.000 euros, de 12.000 euros, que são esses que vão fazer a diferença. chegar ao músico individual, ao músico como tu e eu, que quer fazer uma coisa com alguém e precisa de 5.000, 6.000, 10.000 euros, o que seja. Que a malta diz, aí é muito dinheiro. Para quem nos ouve, é muito pouco dinheiro. Parece que é muito dinheiro, mas não é. Para a realidade, sim. Não é, vai São tudo. várias pessoas envolvidas, é muita coisa. Sim, é muita coisa. Enquanto que aqui na Holanda, nos Países Baixos, vou falar do caso que eu conheço, pronto, há muito mais esse apoio, tanto público como privado. E depois, a partir do momento em que a gente tem dinheiro, eu posso investir, gerar dinheiro e não ser tão dependente desses subsídios, não é? Porque há muita gente que critica o artista por ser subsídio dependente, mas não percebe que
sendo uma coisa Sem imaterial, sendo uma coisa que a malta não precisa para cozinhar, ou não precisa para ir para o trabalho, não precisa, sendo uma coisa imaterial, é muito difícil que não seja suportada através daí, não é? Claro. E especialmente em música erudita, que é, pronto, é arte, e a arte em todo lado tem que ser financiada, porque o comum mortal não dá valor à arte. A arte é que chega ao comum mortal e entra pela porta do comum mortal e diz: Eu estou aqui. Porque a arte não está ali à espera que o comum mortal venha. A arte, Claro. seria para intervir na personalidade da pessoa, na vivência da pessoa. E isso tem que ser financiado. Isso não pode ser. Isso tem que ser uma coisa pré-meditada, prevista, feita. Não pode ser agora eu vou estar em casa à espera que alguém me ligue para fazer arte. Sim. Porque não é assim que funciona. E então há uma falta de cultura de mecenato e há uma falta de associativismo em Portugal. E é isso. Não havendo dinheiro no lado cultural, no lado de produção cultural, não vai haver desenvolvimento também. E também parte por aí. Sim. E tu falando desse projeto que agora tens com a creio, Hannah, o teu duo, queria te perguntar como é que ele surgiu e que principais dificuldades tu encontras, ou seja, continuando nesta temática dos financiamentos, da procura de fundos para conseguires fazer a tua arte e a vossa arte, que principais dificuldades tu encontraste ou que tu encontras, mesmo aí nos Países Baixos, ou se quiseres fazer uma comparação entre Portugal e o centro da Europa, e o que é que tu pensas do futuro, o que é que tu achas que vai acontecer, e os teus projetos que podem advir daí. Ok, aqui na Holanda, Países Baixos, oficialmente, a coisa também não está muito famosa, não é? Porque agora temos um governo de extrema-direita a cortar em tudo que é subsídios. Há muita gente a mudar o país de residência da sua associação para a Alemanha, para a Bélgica, de maneira a continuar a ter acesso a subsídios, porque pronto, a coisa aqui também não está muito famosa. Vamos ver se alguma coisa acontece agora nos próximos meses, mas para já tudo indica é que em 2 ou 3 anos a gente não tenha sequer metade do que temos hoje. Portanto, qual é o esforço? O esforço é, como eu te digo, é contactar com privados. O esforço, porque os privados continuam na sua atividade normal, não dependem de financiamento público do Estado, é contactar privados e é ter parceiros em vários países em que, se a gente precisa de estadia aqui ou ali, a gente consegue encontrar temos essa facilidade de ter uma solução logística para algumas circunstâncias, para algumas situações. A gente o que faz normalmente é muito através de subsídios, mas muito através também de concertos, da bilheteira. E é isso, basicamente a nossa visão enquanto duo de saxofone. Não é normal um duo de saxofones profissional. A malta pensa 2 saxofones, ou seja, nem é um instrumento, não há um instrumento harmónico, falta ali qualquer coisa. A malta está habituada a ouvir pelo menos um quarteto. Faltam notas, sim, falta qualquer coisa. Mas a gente pensou, pá, isto poderia ser interessante e podemos ser diferentes por isso. E estamos a fazemos tudo para ser diferentes por isso, e lançámos o nosso álbum em janeiro. E temos tido muita crítica boa, outras menos boas, mas temos tido muita crítica boa, e especialmente por isso, pela coragem de embarcar num projeto assim. E apesar de tudo, no ano passado tivemos cerca de 35 concertos. Apesar de tudo, conseguir vender. Ou seja, a malta quer, a malta gosta, a malta está curiosa, pelo menos aqui na Holanda,
e Alemanha, que é onde tocamos mais, a malta está curiosa. Os programadores querem saber o que é que a gente faz. Portanto, há uma abertura para coisas estranhas. Ao contrário do que a gente pensa, às vezes há mais abertura para coisas estranhas do que para coisas normais, Sim, entre sim, sim. aspas. Portanto, sim, o que a gente faz com o Du foi uma missão. O Du começou de 2 amigos que se queriam juntar para tocar durante o Covid. Éramos vizinhos e começámos. Depois a Ana teve o recital final dela, ela quis tocar o In The Meet e a partir daí a coisa começou a estar mais oficial. Já tocámos muitas peças do repertório tradicional. Escolhemos gravar peças exclusivamente escritas para nós. Em algum ponto virá um CD de música tradicional para Du. E é isso. Agora estamos ocupados com um projeto com uma orquestra barroca. Temos um projeto com música contemporânea, que é música contemporânea e música antiga, em Delft, este mês. E para além disso temos um projeto chamado One Plus, que é basicamente o Du mais mais alguém. Que vai ser um projeto lançado ao longo de 2 anos e meio. A gente está a prever que a gente lançar singles. E pronto, é uma coisa que eu estou a anunciar pela primeira vez. Atenção, Aqui. exclusiva aqui do canal. Exclusivo. Quem não ouve não sabe. Depois não se queixa. Então faz favor de ouvir. Mas basicamente é isso. Queríamos muito apresentar o CD em Portugal, ainda não conseguimos fazer, ainda não conseguimos, lá está, associar as pessoas de maneira a que fosse rentável para nós também ir uma ou 2 semanas a Portugal. E não é por falta de esforço de pessoas, tanto no Porto, em Lisboa, no Algarve, é mesmo por falta de interesse, às vezes, de instituições, de escolas, de instituições culturais. E é isso, nós trabalhamos todos os dias para que esse interesse aumente. Pronto, é por aí. Muito bem. Nuno, para terminar, a minha última pergunta, ou as minhas últimas 2 perguntas, seriam: tu há bocadinho falavas dessa efemeridade, dessa não existência da música, não é? Porque não é uma coisa palpável. Eu queria te perguntar como é que um músico, e isto falando para o público que nos ouve, como é que um músico pode vender uma coisa que não existe? Ou seja, como é que tu abordas um parceiro, ou queres, por exemplo, preciso de X dinheiro, vou falar com aquele parceiro, com aquela entidade privada e tenho que vender o meu produto, de que forma é que podes fazer? Como é que nós devemos fazer isso? Ou se tu podes elucidar-nos um pouquinho. E a minha última pergunta seria: o Nuno vai continuar nos Países Baixos? Como é que a gente pode vender o produto? É importante para quem está a comprar o produto perceber o que é que eu vou sentir com ele, não é? Porque é como agora é como explicar uma experiência. Trata muito de coisas abstratas. Tu estás olha, tu vais sentir isto, depois vais sentir aquilo, não é? Como aqueles canais que explicam as sensações de várias drogas, não é? Há vários canais no YouTube que explicam, olha, se tomas isto, sentes isto. É a mesma coisa com a música, da minha perspectiva. Então, é muito importante ter uma ideia clara do que é que a gente quer passar, do que é que a gente quer fazer o público sentir. Não estamos em total controle. Pode ser que a gente queira que o público sinta êxtase e vai haver 2 ou 3 pessoas que sentem tristeza. Pode haver. Não estamos em controle disso. Mas é importante que a pessoa que está a comprar entenda qual é a experiência. Entendes? Por isso é que mesmo que o nosso recital seja um recital convencional, em que temos 2 ou 3 peças com piano ou solo, e que o tema seja Y, hoje em dia tem que haver qualquer coisa fora da caixa, ali tem que haver qualquer coisa fora da caixa, e tem que haver uma clareza
a vender o produto, de explicar como é que a pessoa vai experienciar. E pode ser, Luís, pode ser através do sítio onde estás. Simplesmente. Uhum. Estamos Coisas numa, simples. estamos numa sala em pedra, vai ser recitado este poema, a malta vai sentir que está, o que seja. Uhum. Sim. Ou as luzes estão assim, o assado. Ou o melhor é sempre ter um teaser. Percebes? O melhor é Uhum. gravar um pequeno Três. vídeo de 1 minuto em que cria essa ideia de haver essa expectativa de eu quero saber mais, não é? Uhum. Uhum. Isso é importante, isso é muito importante ter. Muito bem. E se o Nuno vai ficar nos Países Baixos, sim, para já, o Nuno vai ficar nos Países Baixos. Acabei de começar um trabalho novo, eu não posso agora. Mas o Nuno confessa, o Nuno quer fazer mais coisas em Portugal, o Nuno quer ter mais colaborações em Portugal. Só, só o futuro dirá o tempo em que o Nuno vai passar mais tempo em Portugal do que na Holanda, mas para já o Nuno passa mais tempo nos Países Baixos do que em Portugal, por Muito bem. circunstâncias profissionais. Muito bem, muito bem. Nuno, foi um prazer. Igualmente. Muito obrigado por esta tua disponibilidade, por estes 50 minutos, 55 minutos de conversa. Gostei muito, tenho a certeza que quem está lá em casa a ouvir também gostou. Obrigado pelo convite. Nada. E a quem nos ouve, obrigado por estarem aí, por terem ouvido até ao fim e até à próxima.